Vamos dar início à segunda parte do capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre os protozoários. Então nós vamos iniciar pelas características gerais dos protozoários, certo? Esse termo protozoário ele diz respeito a organismos unicelulares heterotróficos, então diferentemente das algas, esses organismos eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles não conseguem produzir matéria orgânica a partir de material inorgânico, e eles são unicelulares. Então a gente, quando for ver a reprodução deles, vai ser bem fácil de entender, certo? Eles se agrupam em vários filos, nos chamados sub-reino protozoa. A maioria vive em água doce ou salgada, em regiões lodosas e em terra úmida, alimentando-se de matéria orgânica de cadáveres. Esse tipo de organismo, no caso desse tipo de protozoário, é chamado de saprofágico, ou de organismos vivos, certo? Algumas espécies parasitas, nós vamos ver adiante que essas espécies parasitas elas também infectam o organismo humano, certo? Provocando alguns tipos de doenças, muitas delas conhecidas nossas. E algumas outras espécies vivem em relação de mutualismo, como por exemplo em relação aos cupins. Nós vamos ver também que alguns tipos de protozoários vivem no intestino dos cupins associados a bactérias, certo? Os protozoários eles medem geralmente entre 10 a 50 micrômetros, mas podem também atingir até 1 milímetro. Então eles podem variar de formas que nossos olhos não conseguem visualizar a formas que os nossos olhos conseguem visualizar sem a necessidade de um microscópio, no caso por medir até 1 milímetro. Eles possuem uma estrutura celular complexa, aí a gente cita como exemplo a ameba, que possui uma membrana celular flexível. Nós vamos ver que elas possuem pseudópodes. E o parameso, que tem uma película envoltória bem consistente, lembra muito uma chinela. As amebas, elas abraçam seus alimentos por meio de pseudópodos, como eu já havia falado. A maioria dos flagelados, enciliados, tem uma região especializada na alimentação. Nós vamos chamar de citostoma, que é como se fosse uma boca. O alimento capturado pelo protozoário ele fica envolto nessa bolsa membranosa. Aí nós vamos ter a formação que nós vamos chamar de fagossomo, que é um vácuo digestivo. Esse vácuo digestivo é onde ocorre a digestão. A digestão, no caso deles aqui, já há um avanço, é uma digestão intracelular. Há também o que nós vamos chamar de vácuo residual, que é a forma que eles têm de expelir os resíduos da alimentação. E essa excreção, que é realizada pelo vácuo residual, ou essa defecação celular, ou plasmocitose, ocorre por meio de um orifício chamado de citopróctone. Um dos problemas com o qual se defronta os protozoários de água doce é, no caso, o problema de osmose, certo? Como esse citoplasma deles é hipertônico, vocês devem lembrar que em meio hipertônico há a perda de água e as células murcham. Então, um dos problemas que os protozoários têm é justamente o fato do citoplasma deles serem hipertônicos. Desse modo, eles perdem água, ou seja, as células elas vão murchar, certo? Então eles têm o que nós vamos chamar de vacúolos contráteis. Esses vacúolos contráteis eles têm uma função primordial, eles vão fazer a chamada osmorregulação, vão fazer com que essa célula cujo citoplasma é hipertônico, ela não murche, ela não perca água. Aqui está mostrando a estrutura de uma ameba. Vocês vão visualizar aqui os vacúolos digestórios, os pseudópodos, que é justamente esses chamados falsos pés, que permitem tanto a locomoção como também a captura de alimentos. Está aqui o núcleo, o vacúolo contrátil, que tem a função osmorregulatória. Está aqui mostrando justamente esses movimentos, por meio desses falsos pés. Nós vamos iniciar agora a caracterização em relação aos filos, aos principais filos dos protozoários. O primeiro deles, chamado de filo Rhizópoda, que é o que engloba as amebas. Ele engloba, nesse caso, os protozoários que se locomovem por pseudópodes. Esses pseudópodes são os chamados falsos pés, que vocês viram lá na ameba.
esse termo risópode, né, ele refere-se ao aspecto ramificado desses pseudópodes que parecem raízes, certo? São ramificações que lembram muito raízes. Algumas dessas espécies, né, vivem livremente na água doce ou no mar. Algumas amebas formam carapaças ou testes, né, chamadas tecamebas, e algumas podem ter relações comensalísticas, né, viver de certa forma associada, como no caso a Entamoeba gengivalis, né, que vive na boca, a Entamoeba coli, que vive no intestino. Porém, não se pode confundir com uma outra espécie chamada de Entamoeba histolítica, essa provoca a chamada amebias. Então, não se pode confundir essas duas espécies, a coli e a histolítica, né, porque uma, no caso, ajuda, né, na digestão, no caso, a que vive no intestino, enquanto a outra provoca doenças. Aqui mostrando, né, as espécies do filo Rhizopoda. Vocês estão vendo aqui a vacúolo contrátil, né, que faz a osmorregulação, essa carapaça chamada de testa, os núcleos e os chamados pseudópodes, certo? O próximo filo, chamado de Actinópoda, ou que engloba os radiolários e os heliozoários, né? Nós vamos ver aqui que eles são dotados de pseudópodes filamentosos, sustentados por um eixo central, e tem esse nome justamente porque se projetam como raios, os chamados axópodes. No caso dos radiolários, né, eles vivem exclusivamente no mar e constituem parte do chamado zooplâncton. Por que não fitoplâncton? Porque lembrando que os protozoários eles não conseguem realizar fotossíntese. Desse modo, constituem chamados zooplâncton. No caso dos radiolários, eles apresentam uma cápsula interna central, esférica e perfurada, né, que essa cápsula é composta por quitina, né, que é um polissacarídeo, ligada a um esqueleto formado por espículos de sílica ou silicato de estrôncio. Eles abrigam em seu citoplasma as chamadas zooxantelas, né, que são algas endossimbióticas. Então vocês estão vendo aí que eles desenvolvem relações comensalísticas, né, em geral aí com as algas chamadas de crisófitas ou as diatomáceas. Já os heliozoários, por sua vez, eles vivem em água doce, certo? Tem a forma esférica e podem apresentar estruturas esqueléticas. Alguns habitam no fundo de lagos de água doce e alimentam-se por fagocitose, ou seja, esses movimentos desses axópodes, eles capturam o alimento no meio. Aqui mostrando essa estrutura, o que seriam esses axópodes, estrutura semelhante aos demais, né? Vocês estão vendo aqui a partícula capturada justamente por esses axópodes, e percebam, né, por que ele tem esse nome, justamente porque os pés eles partem de um mesmo local, né? Estão vendo aqui desse núcleo, e se ramificam, né, formando essa estrutura aqui radial, certo? São pés ou pseudópodes filamentosos. Já o filo foraminífera, né, os chamados foraminíferos, eles são protozoários dotados de uma carapaça externa, né, constituída principalmente de carbonato de cálcio, quitina e fragmentos calcários ou silicose, né, de areia. Apresentam numerosas perfurações, né, por onde saem os pseudópodes finos e delicados. E essas perfurações elas vão ser extremamente importantes justamente porque vai permitir que eles capturem alimentos, né? A maioria vive no mar, algumas espécies são flutuantes, né, constituindo o chamado plâncton. Outras espécies vivem sobre algas, né, e animais ou rastejam no fundo do mar. Essas carapaças elas formam extensos depósitos no fundo dos oceanos, né, originando rochas sedimentares que nós vamos denominá-las de vasos. Aí nós temos alguns exemplos, né, algumas curiosidades. No caso, as pirâmides do Egito elas foram construídas com protozoários da espécie Numilix, né? Esse tipo de protozoário está relacionado também com rochas sedimentares ou com camadas sedimentares. No caso, elas são encontradas juntamente com... Aqui está mostrando, né, a diversidade de carapaças dos foraminíferos, né? Vocês estão vendo aqui a diversidade que foi utilizada, por exemplo, para a construção das pirâmides do Egito. O filo apicomplexo, né, ou esporozoários, tem a característica principal dele é o fato de que ele é um endoparasita, né, ele vive no interior de outros seres vivos.
Eles não têm estruturas locomotoras, né, e eles são dotados de uma estrutura celular proeminente chamada de complexo apical. Esse complexo apical ele vai ser de extrema importância para que esses organismos eles consigam penetrar nos seus parasitas, né, penetrar nas células dos seus parasitas. Tinha esse nome esporozoo justamente pelo fato de que em determinado estágio de vida, né, eles formavam esporos. Por ser parasitas, né, eles causam doenças em aves, mamíferos e invertebrados. Né, eles habitam o interior de diversos órgãos, né, o sangue ou cavidades do corpo. Aí nós temos alguns exemplos, nós vamos ver mais adiante, né, de forma mais específica, o gênero Plasmodium, né, que causa a malária, o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose, e o Pneumocystis carinii, que causa a pneumonia, né, em pessoas com sistema imunitário deficiente. Aqui mostrando, né, hemácias infectadas por Plasmodium, e aqui na letra B, o Toxoplasma gondii. O Filosomastigota, né, ou flagelados, que tem como principal característica, né, a locomoção por meio de estruturas filamentosas em forma de chicote, os famosos flagelos. Né, tem alguns que têm apenas um, outros têm mais de um. Eles vivem em meio aquático, né, no mar e água doce. Alguns têm vida livre, né, utilizam flagelo para a natação e captura de alimento por meio da fagocitose. Nós temos dois exemplos, né, o boldo e o Streptomastix, né, além de outros que têm vida sexual, né, fixados a substratos, geralmente no fundo oceânico, o monociclo e o codociclo. Alguns causam doenças, né, como é o caso do Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, a Leishmania brasiliensis, né, que causa leishmaniose tegumentar, e o Trichomonas vaginalis, né, que causa inflamações e corrimentos vaginais. E nós temos ainda aqueles flagelados do gênero Trichonympha que vivem de forma associada no tubo digestivo, né, de baratas e cupins, desenvolvem relações aí comensalísticas, certo? Aqui um exemplo, né, na letra A do Trichonympha, né, que habita o estômago, por exemplo, de cupins, e na letra B o Paramema, né, que é um flagelado de água doce, né, que vive em água doce e consegue se locomover por meio do seu flagelo. O filo cilióforo, né, os chamados ciliados, que são dotados de estruturas locomotoras, né, filamentosas, mas são mais curtas do que os flagelos, certo? São chamados cílios. Apresentam mais de um núcleo por célula, certo? Nós vamos ter o chamado macronúcleo, que é um núcleo maior, que ele está relacionado ao controle das atividades celulares, né, o controle de atividades vegetativas, e o micronúcleo, né, que está relacionado ao processo de reprodução sexual. Né, a maioria de vida livre, poucas espécies são parasitas. Dentre elas nós temos o Balantidium coli, né, que é um parasita do intestino de porcos, e alguns também vivem de forma associada, né, no sistema digestório de ruminantes, juntamente com as bactérias e árqueas. Aqui nós temos um exemplo, né, essa boca aqui em forma de funil. Nós vamos ter aqui os chamados macronúcleos, as membranas vibráteis, né, que vibram e fazem com que a água passe por aqui. Eles fazem tipo uma filtragem, né, das substâncias, o vácuo contrátil, que tem função de osmorregulação, e os micronúcleos, que têm função de reprodução, certo?